Estamos oficialmente em abril, o que significa que estamos no mês do lançamento do The Tortured Poets Department, o novo álbum da Taylor Swift. Vamos então conversar sobre as informações que a gente tem do álbum e sobre algumas teorias para as músicas. Se você não me conhece, eu sou a Nari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Sou muito fã da Taylor Swift, ela é a minha cantora favorita. E estou muito animada para esse novo álbum. Reuni aqui algumas informações e teorias para compartilhar com vocês. E a gente vai fazer isso ao longo da próxima mais ou menos meia hora, porque eu tenho muita coisa para dizer. Então vocês botem aí uma louça para lavar, um negócio para ir fazendo e vão me ouvindo conversar sobre esse álbum. Combinado? Vamos lá! Bom, o The Tortured Poets Department, o novo álbum da Taylor Swift, vai então ser lançado no dia 19 de abril. E eu acho que muitos de vocês que acompanham a Taylor talvez tenham a mesma impressão que eu tenho. Esse vai ser um álbum de término. Até então, na carreira da Taylor, ela definia só o Red como um álbum de término. Todos os outros, apesar de terem músicas que falem sobre fins de relacionamentos, sobre relacionamentos de forma geral, eram álbuns com outros conceitos, eram álbuns que englobavam outras coisas. O Red foi um álbum de término em relação ao relacionamento dela com o Jake Gyllenhaal quando ela era muito mais nova. Então ela tinha ali seus 22 anos. Inclusive até porque temos uma música chamada 22, né? Então foi dos 21 para os 22 anos. E aí agora, a gente vai ter um novo álbum de término. Eu poderia colocar minha mão no fogo por essa afirmação. Porque se a gente teve a Taylor Swift escrevendo o Red sobre um relacionamento que durou ali, sei lá, talvez um ano, mais ou menos. Nem sei se foi exatamente isso, o período de duração do relacionamento da Taylor com o Jake Gyllenhaal naquela época. Imagina o que é que a Taylor Swift não escreveria sobre um relacionamento de 6, quase 7 anos. Que foi um relacionamento que ela achou que seria pra sempre, que realmente era um relacionamento muito bem estabelecido e muito bem estável, né? Que durou tanto tempo, que foi muito importante, que esteve presente em vários momentos. Acho que ela tem muitas coisas para dizer. Não necessariamente eu acho que esse vai ser um álbum acabando com o Joe Alwyn. Talvez uma música ou outra. Mas eu acho que aqui a gente vai ter a Taylor Swift realmente refletindo sobre esse relacionamento e trazendo vários aspectos dele. Acho que o álbum vai seguir por esse caminho. E aí a gente tem também alguns fatos e algumas teorias que corroboram com isso, né? O dia 19 de abril, ele marca algumas coisas. Primeiro, foi num dia 19 de abril, mais de 1775, que começou a Revolução Americana, que marca o início da independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos e aí, no dia 19 de abril de 1775, começou a Revolução Americana pra deixar de ser colônia. E a gente sabe que o Joe Alwyn, ex-namorado da Taylor Swift, é britânico, ele é o nosso London Boy, enquanto ela é a nossa Miss Americana, né? Ela sempre teve esse título, ela já fez até piada em música por conta desse título que ela recebeu, de ser a All-American Girl, né, a típica garota americana. E a gente sabe também que a Taylor Swift namorou, ela teve um histórico, né, na verdade, de muitos namorados britânicos. Então eu acho que ela vai usar essa metáfora mesmo, né, do fim do relacionamento dela, marcar a independência americana dela em relação à Inglaterra. Além disso, o dia 19 de abril nos Estados Unidos também é o dia da mente criativa e da poesia. E a gente tá falando de um álbum que se chama O Departamento Poetas Torturados. A Taylor vai falar aqui sobre ser uma poeta torturada. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse conceito quando eu estiver falando sobre as faixas que fazem parte desse projeto. Mas eu queria chamar a atenção pro textinho que a Taylor divulgou junto com o anúncio do álbum. E eu vou ler pra vocês, vou traduzindo e a gente vai comentando. Então, esse texto começa. And so I enter into evidence. Então eu entro na parte das evidências. Eu trago pra conversa evidências, provas. My tarnished coat of arms. Meu brasão manchado. O que é um brasão? Um brasão é um símbolo, um escudo com elementos que representam uma pessoa e a sua linhagem e a sua família. E a Taylor tá dizendo que o brasão dela teve manchas, foi manchado, foi de certa forma destruído. My muses acquired like bruises. As minhas musas, as minhas inspirações foram adquiridas com hematomas, com feridas, com cicatrizes. My talismans and charms. Os meus talismãs e os meus amuletos. A minha sorte ali sendo colocada em prova. The tick-tick-tick of love bombs. O tic-tac das bombas de amor. Então é como se ela estivesse criando uma representação visual através de palavras de uma bomba que tá prestes a explodir. Então ela sabia que aquele amor, que aquele relacionamento tava prestes a colapsar, tava prestes a explodir como uma bomba. My veins of pitch black ink. Minhas veias de tinta preta, então as minhas veias sendo de novo manchadas, sendo transformadas.
All's fair in love and poetry. E essa é a frase que termina, né, esse texto e a frase mais importante, porque aqui a Taylor tá dizendo: tudo é justo, vale tudo no amor e na poesia. Essa é uma versão do ditado popular que diz que tudo é válido, vale tudo no amor e na guerra. Aqui a Taylor substitui guerra por poesia. Ela troca aqui, então tudo vale no amor e na poesia, pra mim significa que ela tá dizendo que tudo é válido na hora de falar sobre o amor que ela tava sentindo e na hora de transformar isso em arte. Pra ela, sempre foi sobre colocar os seus relacionamentos, colocar suas histórias em música. Então, nesse momento, vale tudo, mesmo se a outra pessoa não estiver confortável com isso. Além disso, a Taylor também revelou que ela estava trabalhando no The Tortured Poets Department nos últimos 2 anos. Então ela passou toda a parte dos Estados Unidos da turnê trabalhando nesse álbum. E ela falou também que ela começou a trabalhar nesse álbum logo depois de entregar o Midnights. Então ela entregou o Midnights e ela então começou a trabalhar no The Tortured Poets Department. A gente sabe que You're Losing Me, que é uma música muito forte, que claramente fala sobre o processo de término da Taylor Swift com o Joe Alwyn, foi escrita em dezembro de 2021, o que significa que a Taylor Swift já estava com problemas no relacionamento dela desde essa época. Não foi algo que aconteceu só em 2022, né? O término foi anunciado no início de 2023, mas os problemas já existiam há bastante tempo, isso fica cada vez mais claro. Quando a Taylor Swift anunciou The Tortured Poets Department, a gente estava esperando, na verdade, um anúncio do Reputation Taylor's Version, da regravação do Reputation. Mas o que veio foi o anúncio de uma nova era, né? De um novo álbum. E aí existe uma interpretação dos fãs que diz que talvez a Taylor tenha decidido lançar um novo álbum falando sobre o fim do relacionamento dela com Joe Alwyn antes da regravação do Reputation, porque a gente vai ter uma noção sobre o fim, a gente vai entender o fim e aí a gente vai depois voltar pro começo, já que Reputation marca o início desse relacionamento, tem as primeiras músicas sobre esse relacionamento. Então assim a gente teria a história completa antes de voltar pra onde tudo começou. A Taylor Swift anunciou 4 versões, 4 variantes pro álbum, pro The Tortured Poets Department, e cada uma dessas 4 versões leva o nome da faixa bônus que vem naquela edição, né, naquela variante. A primeira é The Manuscript, e a gente teve uma frase na contracapa dessa edição que diz: I love you, it's ruining my life. Eu te amo, mas isso está arruinando a minha vida. A segunda edição anunciada foi com a faixa bônus, e também a edição se chama isso, né? The Bolter. E a frase da contracapa é: You don't get to tell me about sad. Você não tem o direito de falar pra mim sobre tristeza, de conversar comigo sobre tristeza. Depois veio The Albatross. E a frase da contracapa é: Am I allowed to cry? Eu tô autorizada a chorar, com um ponto de interrogação. E por último a gente teve The Black Dog, com a frase Old habits die screaming. Hábitos antigos, velhos hábitos, morrem aos gritos, morrem gritando. Agora a gente vai falar sobre as minhas teorias para cada uma das 20 faixas que a gente vai ter nessa era. São 16 faixas na edição padrão, mais as 4 faixas bônus. E aí a Taylor dividiu na contracapa, eu acho que é a primeira vez que ela faz isso desse jeito, todas essas músicas em 4 lados. Pra falar sobre as teorias, eu vou otimizar minha vida, otimizar o meu tempo e trazer nesse vídeo os vídeos curtos que eu fiz para as redes sociais. Então tem saído alguns vídeos no TikTok e no Instagram. Eu já postei 10 vídeos nas plataformas dos 20. Ainda tem mais 10 que vão aparecer aqui, que ainda não apareceram nas redes sociais. Mas eu trouxe os vídeos curtos porque eu já gravei essas teorias em formato vertical e eu queria aproveitar para otimizar o meu trabalho mesmo, para não ter que ter trabalhos dobrados. E a gente vai falar sobre algumas interpretações e possibilidades para todas essas músicas, tá bem? Começando com o lado A. O lado A, ele é composto pelas músicas Fortnight, The Tortured Poets Department, que é a faixa título, My Boy Only Breaks His Favorite Toys e Down Bad. Vamos conversar sobre essas músicas. Fortnight é a música de abertura do The Tortured Poets Department e é uma parceria com Post Malone. Fortnight, no inglês, significa 14 noites. É meio que uma junção de 14, que é 14, com night, que é noite. Seria no português a nossa quinzena, mas quinzena vem de 15, né? E a gente tá falando de 14. Sobre essa música, eu não tenho uma teoria muito fechada, mas eu tenho alguns insights muito curiosos. Fortnight é uma palavra pouco usada no inglês dos Estados Unidos. É mais usada no inglês britânico. E quem é britânico? O ex-namorado de Taylor Swift, Joe Alwyn. Invisible String foi substituída por The One na The Eras Tour 14 noites depois do início da turnê. O Midnights, o 10º álbum da carreira da Taylor Swift, foi descrito por ela como um conjunto de músicas e histórias de 13 noites sem dormir que ela teve.
A primeira música do 11º álbum da carreira da Taylor é Fortnight, que significa 14 noites. E se essa música for sobre a 14ª noite sem dormir que ela teve? E se isso representar uma continuação do álbum anterior? Taylor Swift nunca colocou um feat numa música de abertura de um álbum. Com isso, a gente tem uma voz masculina no início do álbum. Será que isso representa o momento em que ainda existe espaço pro ponto de vista masculino, pra história na versão do Joe Alwyn? E aí logo depois dessa música vem a faixa título, ou seja, dá a ideia de que ali naquele momento a história dela vai de fato começar. E com certeza a música título representa muito o conceito desse projeto de forma geral, né? Eu acho que essas coisas todas podem estar conectadas. The Tortured Poets Department. Esse é o 11º álbum da carreira da Taylor Swift e a faixa título é a segunda música na tracklist. O Departamento Poetas Torturados. É essa a tradução do título do álbum e da música também. E a equipe da Taylor nas redes sociais tem chamado ela de The Chairman desse departamento, ou seja, a presidente do Departamento Poetas Torturados. Os fãs têm especulado muito que o grande problema no relacionamento da Taylor Swift com seu ex-namorado Joe Alwyn era a questão da privacidade. Ele era uma pessoa que prezava muito por uma vida privada, e ela, sendo quem ela é, tornava isso muito difícil. E se o conceito todo for a Taylor tendo se tornado parte desse departamento por ter tido muita dificuldade de poder escrever sobre a sua vida pessoal no presente nos últimos anos, e isso era uma espécie de tortura pra ela. No Folklore e no Evermore, a Taylor escreveu músicas que tinham um caráter ficcional. No Midnights, ela olhou muito mais pro seu passado do que pro seu presente. Claro, tem uma música ou outra que falava nesses álbuns sobre o relacionamento atual dela, mas nada era muito claro e muito profundo em relação a isso, não era o foco desses projetos. Em um dos shows recentes da The Eras Tour, a Taylor disse que precisava fazer esse álbum mais do que qualquer outro álbum na carreira dela, que foi uma espécie de salvação pra ela e que fez ela lembrar por que escrever músicas é algo que sempre a ajudou a navegar a vida. A gente também não pode esquecer que numa entrevista antiga, o Joe Alwyn revelou que tinha um grupo no WhatsApp com o Paul Mescal chamado The Tortured Men Club, o Clube dos Homens Torturados, e é bem possível que isso tenha uma conexão com o título do novo álbum da Taylor. My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Essa é a terceira música do The Tortured Poets Department e a teoria que eu tenho pra ela é bastante simples. Traduzindo pro português, o nome da música é Meu Garoto Apenas Quebra os Seus Brinquedos Favoritos. A minha teoria pra essa música é que a Taylor Swift vai cantar nela sobre se sentir como um brinquedo pro seu ex, o Joe Alwyn. Acho que essa música vai ter muitas referências, muitas mensagens, muitas coisas sobre esse relacionamento que durou muito tempo, né? Se a Taylor Swift escreveu, sei lá, All 12 10-Minute Version pra um relacionamento de 6 meses, calcule que ela não vai escrever pra um relacionamento de 6 anos, né? Mas enfim, acho que ela vai cantar aqui sobre se sentir como um brinquedo, sobre se sentir como se ela foi tratada como se fosse um brinquedo mesmo. Talvez porque ele, de fato, tenha brincado com os sentimentos dela de alguma maneira. Ela deve cantar aqui sobre como ele a quebrou, sobre como ela se sentiu quebrada, como ela se sentiu como se o coração dela tivesse sido quebrado, usando essa metáfora dela ser o brinquedo favorito dele e dele quebrar os seus brinquedos favoritos. Faz sentido isso pra vocês? Pra mim fez bastante sentido. Down Bad é a quarta faixa do The Tortured Poets Department. E essa expressão no inglês pode ter duas interpretações, dois significados, um positivo e um negativo. Como a gente ainda não sabe para qual lado a Taylor vai, vamos especular as duas opções e aí vocês me dizem qual delas faz mais sentido para vocês. Na interpretação negativa, down bad significa muito triste. Então, I'm down bad, eu tô muito pra baixo, muito acabada. E aí a Taylor pode ir pelo caminho mais óbvio, que é cantar aqui sobre estar passando por um momento difícil, por um término difícil, possivelmente algo nessa vibe. Na interpretação positiva, down bad pode significar algo como muito entregue. Então, I'm down bad for you é tipo, eu tô muito na sua, sabe? E aí, nessa música, a Taylor poderia cantar sobre, sei lá, tá se apaixonando de novo, tá se envolvendo com outro alguém, algo assim. Ou ainda, uma terceira opção é juntar essas duas coisas, né? Então, talvez ela cante algo como, nossa, esse relacionamento tá uma bosta, não tá funcionando, I'm down bad, eu tô muito triste, mas ao mesmo tempo, eu ainda estou down bad, muito entregue por você, para você, não sei. O segundo lado do álbum começa com a faixa número 5, e a gente sabe que a Taylor sempre coloca no número 5 a faixa mais emotiva, mais emocional, e a dessa vez é So Long London. Ainda no lado B a gente tem But Daddy I Love Him,
Fresh Out the Slammer e Florida. So Long, London. Eu acho que essa música nem vai precisar de muitas metáforas e interpretações, já que a tradução do nome em inglês é Até Logo, Londres. Joe Alwyn, ex-namorado da Taylor Swift, com quem ela se relacionou por quase 7 anos, é britânico. Por isso, a Taylor Swift passou boa parte dos últimos anos em Londres. Os dois dividiam uma casa milionária numa região nobre da cidade. Eles passaram grande parte da pandemia em Londres, trancados dentro de casa, juntos. Então é bastante claro pra mim que essa vai ser uma música de despedida pra cidade e pra tudo que essa cidade significou na vida da Taylor. Claro, ela ainda vai visitar bastante Londres, ela tem vários shows marcados por lá em breve, mas eu acho que é uma despedida metafórica a tudo que ela viveu com o Joe em Londres e uma despedida ao relacionamento deles usando a cidade como gancho. Vale lembrar também que outros 2 namorados da Taylor Swift antes do Joe Alwyn também são britânicos, o Harry Styles e o Tom Hiddleston, e o Matt Healy, com quem a Taylor se envolveu brevemente ali depois de terminar com o Joey também. Então pode ser que ela faça também uma referência a gostar de London Boys, né? But Daddy, I Love Him é a 6ª música do The Tortured Poets Department. Algumas pessoas lembraram que o Harry Styles, ex da Taylor Swift, já apareceu em algumas fotos usando uma camiseta que dizia exatamente isso. Mas papai, eu o amo. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com ele, mas não é exatamente nisso que eu acredito. But Daddy, I Love Him é uma frase dita pela Ariel pro seu pai, Tritão, em A Pequena Sereia. No filme, Ariel é uma sereia que em determinado momento desiste da sua voz pra poder virar humana e pra poder ficar perto do príncipe Eric, por quem ela tá apaixonada. Muitos fãs acreditam que o grande problema do relacionamento da Taylor Swift com seu ex-namorado, o Joe Alwyn, era o fato de que, apesar dele ser ator, ele sempre quis uma vida mais privada, mais fora dos holofotes, e ela não podia oferecer isso pra ele, justamente por ser uma das pessoas mais famosas do mundo. Então a teoria é de que na música a Taylor vai fazer referência a isso da Ariel desistir da sua voz, desistir de cantar pra ficar com o cara que ela amava, e vai relacionar isso com o seu próprio relacionamento, falando sobre como talvez às vezes ela sentisse que deveria desistir da sua própria voz pra ficar com o homem que ela amava. E as pessoas separaram numa coincidência também. De 2018 pra 2019, a Taylor deu uma festa de ano novo à fantasia, onde ela tava vestida de Ariel. E o Joe Alwyn, por algum motivo, não compareceu nessa festa. Fora que A Pequena Sereia é um filme que foi lançado no ano de 1989, que também é o ano em que a Taylor nasceu e o ano que dá título a um dos álbuns dela. Fresh Out the Slammer. Em tradução livre, o título dessa música significa recém-saída da prisão, acabei de sair da prisão. E aí eu tenho 2 teorias pra essa faixa. A primeira delas tem a ver com o Joe Alwyn. Numa entrevista pra Time, a Taylor Swift falou sobre ter ficado muitos anos trancada dentro de casa, sobre como ela sabe que ela não vai recuperar o tempo que ela perdeu fazendo isso. Claro, em partes ela tá falando aqui sobre a pandemia, mas apesar de não mencionar o nome do Joe em nenhum momento, eu acho que ela deixa subentendido que se arrepende um pouco da vida extremamente privada que ela levou enquanto os dois namoravam. Então eu acho que essa música pode falar sobre como ela passou a ver a vida que ela tava levando como uma espécie de prisão. E agora que o relacionamento acabou, agora que ela tá fora dessa prisão, ela quer viver e aproveitar a vida. Mas a minha outra teoria é que essa música pode falar também sobre a prisão na qual os seus 6 primeiros álbuns estavam, e agora que ela tá terminando as regravações, no processo de terminar as regravações, ela finalmente vai estar fora dessa prisão e ela mal pode esperar pra ser dona de todo o seu trabalho, de toda a sua carreira. Florida é a 8ª música do The Tortured Poets Department e é uma parceria com Florence and the Machine. Sim, a gente vai ter uma música da Taylor Swift com a Florence. E eu tenho certeza que essa música vai acabar comigo. É muito possível que essa música fale sobre como o mundo descobriu que o relacionamento de 6 anos da Taylor Swift com o ator Joe Alwyn tinha chegado ao fim quando ela estava prestes a fazer os shows da The Eras Tour em Tampa, que fica na Flórida. Os shows de Tampa foram os primeiros depois da notícia do término, então as pessoas estavam prestando atenção em cada expressão, em cada movimento dela no palco pra descobrir se era verdade ou não. Eu, inclusive, coincidentemente, viajei pra Tampa pra The Eras Tour, eu assisti os 2 primeiros dos 3 shows que ela fez na cidade, e eu lembro de como todo mundo tava preocupado e curioso também. Então eu acho que tem grandes chances de Florida falar justamente sobre isso, sobre como ela tinha que estar em cima de um palco, fazendo um show pra milhares de pessoas, enquanto o mundo todo especulava sobre a vida pessoal dela. O lado C, o terceiro lado, é composto pelas músicas Guilty as Sin, Who's Afraid of Little Old Me, I Can Fix Him, No Really I Can, e L-O-M-L, L-O-M-L. Guilty as Sin é uma expressão que a gente pode traduzir pra culpada pra caralho, muito culpada. Só que temos 2 coisas pra observar aqui. Primeiro,
O título da música não dá pra gente um pronome. Então não é tipo he is, ele é guilty as sin, ou I am, eu sou guilty as sin. A gente não sabe se ela tá falando aqui sobre ela mesma ou sobre outra pessoa. Além disso, tem um ponto de interrogação no título. É uma pergunta. Pensando no término dela com o Joe Owen. Será que ela tá se perguntando se ela é a culpada de tudo? Será que ela tá virando pra ele perguntando se ele acha que ela é a culpada de tudo? Ou ainda, será que ela tá refletindo sobre ele ser o culpado de tudo? Ou será que não é sobre isso? Uma outra possibilidade é ser sobre o relacionamento breve e polêmico que ela teve com o Matt Healy depois do término dela com o Joe Owen também. Ou será que é um comentário sobre a mídia e sobre as pessoas que às vezes colocam ela como a culpada de certas situações da vida dela, como a responsável pelos términos que ela teve de relacionamentos? Who's Afraid of Little Old Me? O título dessa música é uma pergunta. Quem tem medo de mim? Mas ela usa dois adjetivos, old e little, então pequena e velha. Quem tem medo da pequena e velha eu? Eu acho que uma opção é a Taylor trazer pra essa música a mesma ideia que ela traz pra faixas como Anti-Hero e The Archer. Essas são músicas onde ela fala sobre as próprias inseguranças. Eu acho que sim, pode ser que seja uma música onde ela sente pena de si mesma, onde ela fale dos seus defeitos, mas também pode acabar sendo uma música mais irônica e empoderada. Talvez falando de relações amorosas, talvez, mas a gente viu, por exemplo, esse ano, o quanto a Taylor estar tão presente na NFL irritou alguns torcedores justamente porque o nome dela tem um grande peso. Então, de certa forma, ela assusta simplesmente por estar ali. Ou ainda, a gente sabe que existe uma expectativa em relação a qual vai ser o posicionamento dela nas eleições presidenciais dos Estados Unidos esse ano, porque, de novo, o nome dela tem muito peso. E aí eu acho que ela pode falar sobre coisas nesse sentido, né? De terem medo da presença dela e do que ela estar fazendo parte de alguma coisa pode significar. Outros fãs também fizeram uma conexão com o filme Who's Afraid of Virginia Woolf? Quem tem medo de Virginia Woolf? Que é um filme estrelado pela Elizabeth Taylor e pelo Richard Burton, dois atores que a Taylor referencia em Ready for It quando ela canta He can be my jailer, Burton to this Taylor. I can fix him? No, really, I can. Vamos primeiro traduzir o título dessa música? I can fix him, eu posso consertá-lo, e aí entre parênteses, no, really, I can. É como se ela estivesse dizendo, não, é sério, eu posso mesmo, eu consigo de verdade consertá-lo. Essa com certeza vai ser uma música triste. Sabe quando a gente realmente tenta mudar uma outra pessoa? Quando a gente realmente acha que é capaz de conseguir consertar um outro alguém? No fim das contas, a gente sempre percebe que é impossível mudar uma outra pessoa, que é impossível consertar os problemas, resolver os problemas de uma outra pessoa. Eu acho que a Taylor Swift nessa música vai cantar sobre ter tentado mudar o seu ex-namorado, o Joe Owen, sobre realmente ter acreditado que ela era capaz de resolver todo e qualquer problema que existia entre eles, todos os problemas que existiam ali dentro do relacionamento dos dois. Acho que vai ser sobre essa expectativa mesmo que é inevitável a gente sentir quando tem um relacionamento, um sentimento escapando pelas nossas mãos. A 12ª música do The Tortured Poets Department se chama LOML. E na verdade a gente acredita que isso seja um acrônimo. A interpretação mais óbvia é a de que seja um acrônimo, ou seja, uma abreviação, pra Love of My Life, amor da minha vida. Mas e se for uma abreviação pra uma coisa completamente diferente? Ou ainda, e se começar sendo uma abreviação pra amor da minha vida e depois for mudando ao longo da música? Uma teoria pra essa música é que ela cantaria amor da minha vida, Love of My Life, em determinado trecho, mas que ao longo da música essa expressão mudaria pra Loss of My Life, que tem a mesma abreviação e que significa perda da minha vida. Falando sobre como, inicialmente, o Joe Owen era o amor da vida dela, mas acabou se tornando a perda, a grande perda da vida dela. Essa mudança ao longo da música justificaria o fato de termos como título uma abreviação ao invés da frase, da expressão completa. O que é que vocês acham dessa teoria? O quarto lado do álbum tem as faixas I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy e Clara Bow. I Can Do It With a Broken Heart. Em português, como ficaria o título dessa música? Eu posso fazer isso de coração partido. Aqui ela tá dizendo que ela pode fazer alguma coisa, ainda que o coração dela esteja quebrado, ainda que ela esteja sofrendo muito por amor. A gente ainda não sabe o que é essa coisa que ela consegue fazer, ainda que ela esteja sofrendo por amor. Mas eu tenho algumas suposições, algumas sugestões, aí vocês me dizem o que é que vocês acham. Eu acho que ela pode estar falando aqui sobre começar uma turnê, mesmo que ela estivesse ali passando pelo término do relacionamento dela. Eu acho que ela pode estar falando sobre o show de Tampa, que foi o primeiro show, eu estava lá,
que ela fez depois que a mídia tinha noticiado o fim do namoro dela, depois de 6 anos, né, com o Joe Alwyn. Eu acho que pode ser gravar músicas, gravar um álbum, compor, pode ser comparecer a algum evento, alguma premiação, por exemplo, ou ainda pode simplesmente ser viver a vida, porque ela dividia a vida com outro alguém e agora, depois que ela terminou, ela tem que caminhar sozinha, né? Então eu tive essas ideias. The smallest man who ever lived. Em português, o menor homem que já existiu. Pra mim, é inevitável pensar na frase The loudest woman this town has ever seen. A mulher mais barulhenta que essa cidade já viu, que é uma frase da música The Last Great American Dynasty. A Taylor canta isso sobre ela mesma. E aí existe um contraste entre a mulher mais barulhenta que a cidade já viu e o menor homem que já existiu. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é que sim, essa música também pode ser sobre o Joe Alwyn. No clipe de Anti-Hero, que é uma música sobre as inseguranças da Taylor, uma das versões dela que aparecem é a Taylor gigante. E a ideia do clipe, também da música, é que, às vezes, por ser muito famosa e por ter uma vida muito pública, ela sente como se ela fosse um fardo na vida de outras pessoas. Ela sente como se a fama dela fosse muito grande pra caber em certos lugares. Mas e se nessa música a Taylor cantar sobre ter percebido que, na verdade, ele a fazia se sentir muito grande porque ele era o menor homem que já existiu? Porque ele era pequeno e não conseguia lidar com a grandiosidade dela. Porque quando ela usa o menor homem que já existiu aqui, a palavra menor, é no sentido de mesquinhez, de infantilidade. Uma outra opção é ela cantar nessa música sobre o Scooter Braun e as regravações. Acho que pode fazer sentido também. The Alchemy significa a alquimia. A alquimia é uma pseudociência antiga, desenvolvida na época da Idade Média, que tinha 4 objetivos de estudo. Um deles era transformar metais inferiores em ouro. Em Daylight, que é a minha música favorita do Lover, a Taylor Swift canta sobre como ela costumava associar amor verdadeiro à cor vermelho, inclusive fazendo referência ao seu álbum de 2012, Red, mas que agora ela acreditava que o amor era dourado, era cor de ouro. Em Invisible String, do Folklore, ela também canta que acreditava que existia um fio de ouro ligando a vida dela à vida da pessoa amada, basicamente dizendo que eles estavam destinados a se encontrar. Ou seja, ela já associou algumas vezes a cor dourada ao relacionamento que ela teve por muitos anos com o Joe Alwyn, porque a gente sabe que essas 2 músicas foram escritas sobre ele. Em The Alchemy, a teoria é de que a Taylor vai cantar sobre ter transformado um sentimento inferior em ouro, ter transformado o que ela sentia em algo muito maior do que era. No fim das contas, esse sentimento não era amor verdadeiro. Ela transformou em algo super valioso. Ela transformou o que estava acontecendo entre eles em ouro. Em The Alchemy, eu acho que a gente tem muitas chances de ouvir a Taylor falando sobre como ela transformou esse amor em algo muito maior do que era e do que merecia. Clara Bow. Essa é a última música da edição padrão do The Tortured Poets Department, e é um nome próprio, ou seja, a Taylor Swift vai cantar aqui sobre uma pessoa real. Mas quem foi Clara Bow? Clara Bow foi uma atriz de cinema dos Estados Unidos nos anos 20 e 30, e ela é considerada a primeira it girl da história. Ela também era vista como um sex symbol. Ela também é uma das únicas atrizes que começou fazendo cinema mudo e conseguiu fazer a transição para o cinema falado. Ao todo, ela estrelou 46 filmes mudos e 11 filmes falados. E eu acho que isso é algo bem importante pra gente pensar essa música da Taylor Swift. A Clara fazia filmes mudos, ou seja, ela não tinha voz, até isso mudar e ela começar a fazer cinema falado. Eu acho que a Taylor Swift vai conectar isso com o fato de que ela tem muita coisa pra dizer nesse álbum e também com o fato dela sentir que ela tá recuperando a sua própria voz, reconquistando a sua própria voz pra poder voltar a falar da sua vida pessoal com mais clareza. Um outro fato curioso sobre a Clara Bow é que, eventualmente, ela começou a ser boicotada pela indústria por ter vários relacionamentos e por ter uma vida sexual ativa. Com certeza, a Taylor vai conectar a sua própria vida com a vida da atriz, da mesma forma que ela fez com a Rebecca Harkness em The Last Great American Dynasty. Uma outra curiosidade é que a estrela da fama da Clara Bow está localizada em Los Angeles, entre as ruas Sunset e Vine. E na música Gorgeous do Reputation, a Taylor Swift menciona essa esquina, essas 2 ruas, e a gente sabe que essa é uma música sobre o Joe Alwyn. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tem conexões fortíssimas aqui. Ainda mais se a gente pensar que em Gorgeous, a Taylor Swift canta: "Você arruinou a minha vida ao não ser meu". E, aparentemente, uma das letras do novo álbum é: "Eu te amo, isso está arruinando a minha vida". Por fim, vamos às faixas bônus. Então a gente tem The Manuscript, The Bolter, The Albatross e The Black Dog. Todas essas 4 faixas
começam com o the, né? Então, tem um artigo ali no início de cada uma das faixas, do título de cada uma dessas faixas. Vamos falar sobre elas. The Manuscript é uma das faixas bônus do The Tortured Poets Department, e a teoria que eu vi sobre essa música na internet me deixou nervosa. The Manuscript significa o manuscrito. Um manuscrito é um documento escrito à mão, ou ainda pode se referir também a um texto original de um autor antes de passar pelo processo de revisão, de edição. Mas e se The Manuscript, na verdade, for uma brincadeira, um jogo de palavras? E se, na verdade, ela quiser dizer na música The Manuscript, ou seja, traduzindo para o português, o homem que você roteiriza? E se nessa música ela cantar sobre como ela criou uma fantasia em relação ao homem que ela amava, no caso de Joe Alwyn? E se ela cantar sobre como ela idealizou esse cara, esse relacionamento, essa história? E sobre como é difícil quando as coisas e as pessoas saem do roteiro que a gente cria na nossa cabeça para elas? Pode ser que essa teoria seja loucura demais, mas eu acho que seria muito interessante se esse fosse o conceito da música. The Bolter é uma das faixas bônus do The Tortured Poets Department, e literalmente a gente pode traduzir essa faixa para a peneira. Mas essa parece uma expressão no inglês usada para falar de pessoas que fogem de confrontos e de emoções. Pessoas que fogem de compromisso e de intimidade. Alguém que é um bolter é alguém que foge de um relacionamento, que foge diante de um problema inesperado. Agora, conexões. Tem um livro chamado The Bolter que conta a história da Lady Edina Sackville, que foi uma aristocrata inglesa nos anos 20, que chocou a sociedade ao se casar e se divorciar 5 vezes. Também tem um livro que virou minissérie chamado The Pursuit of Love, que tem uma personagem conhecida como The Bolter. Ela é chamada assim porque ela abandona relacionamentos com muita rapidez e sempre segue o seu coração no amor. Então eu fiquei pensando que das duas uma, ou a Taylor vai nessa música cantar sobre o Joe Alwyn ser um bolter por ter fugido de um compromisso mais sério com ela mesmo depois de anos de relacionamento, ou ainda sobre ela ser uma bolter aos olhos dela mesma ou aos olhos da mídia por ter terminado vários relacionamentos, por aparentemente não conseguir fazer um relacionamento dar certo. O que é que vocês acham? The Albatross é uma das faixas bônus do The Tortured Poets Department e a que mais tem coisas pra gente pensar só pelo título. A albatroz é uma ave marinha que passa a maior parte da sua vida em mar aberto. E uma curiosidade é que um albatroz jovem pode passar até 6 anos voando sobre o oceano sem aterrissar. E aí o número 6 me lembra duas coisas. O relacionamento da Taylor Swift com o Joe Alwyn durou também 6 anos, e aí eu acho que isso é muito importante pra gente pensar essa música, mas também me lembra o fato de que são 6 álbuns cujas masters a Taylor perdeu e tá regravando pra recuperar o seu trabalho. Além disso, essa música foi anunciada num show da The Eras Tour, e logo depois do anúncio, a Taylor cantou Coney Island como música surpresa. Em 1903, aconteceu um incêndio em Coney Island que começou num hotel chamado Albatross, que fica muito perto de um outro hotel, o Bowery, que também foi destruído pelo fogo. E por que tudo isso é importante? O pseudônimo que Joe Alwyn, o ex-namorado da Taylor Swift, usou para coescrever algumas músicas com ela é William Bowery. William por conta do seu avô e Bowery por causa de um hotel em que ele passou muito tempo com a Taylor no início do relacionamento dos dois. Dizem que um funcionário do Hotel Albatross começou o incêndio por conta de um amor não correspondido por uma colega. Por fim, metaforicamente no inglês, a palavra albatroz também é usada para significar um fardo muito grande, um peso muito grande que alguém pode carregar. Será que a Taylor Swift usou alguma dessas referências nessa música? Eu tô muito animada para descobrir. The Black Dog é uma das faixas bônus das variantes do The Tortured Poets Department. Essa foi a última variante e música bônus a ser anunciada pela Taylor Swift. No inglês, literalmente, The Black Dog significa o cachorro preto, mas, de acordo com o dicionário de Cambridge, essa pode ser uma maneira de se referir a sentimentos de depressão, de grande tristeza e de falta de energia. Será que essa vai ser uma música bem triste, bem depressiva? Em histórias mais místicas, cachorro preto também pode ser visto como um símbolo de algo ruim, ameaçador, maléfico, algo que traz má sorte. Será que a Taylor vai incorporar essa ideia nessa faixa? Eu não tenho grandes teorias pra essa música, mas por ser uma faixa bônus, eu tô imaginando algo mais ou menos como Sad, Beautiful, Tragic. Então uma energia mais reflexiva, mais melancólica, mais triste. Mas é só uma suposição, eu não tenho certeza. O que é que vocês acham?
E é isso, essas são as minhas teorias pro The Tortured Poets Department, mas são só teorias, porque a gente tem muito pouco de informação sobre esse álbum. A gente não teve nenhum single, a gente não sabe qual vai ser a sonoridade desse projeto, o que é que a Taylor vai trazer, se vai ser um álbum que vai dar continuidade à sonoridade do Midnights, ou se vai ser algo diferente, se vai voltar às raízes do folclore do Evermore. Não sei, acho que não. Então não tenho ainda uma opinião em relação à sonoridade, mas estou muito animada pra ouvir. Me contem nos comentários as faixas que vocês estão mais animados pra ouvir. Eu acho que as minhas são So Long London, Florida e The Smallest Man Who Ever Lived, mas eu não sei, cara. Todas elas, talvez todas elas. Quero saber as que vocês estão animados. E a gente, obviamente, volta pra conversar mais sobre esse álbum ao longo das próximas semanas, porque no dia 19 de abril teremos react nesse canal e teremos tudo que eu sempre faço pros lançamentos da Taylor Swift por aqui. E nas redes sociais teremos vários vídeos curtos também, então me sigam por lá, tá bem? Obrigada, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!